nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, nós estamos aqui diante do texto de São João, capítulo 13, versículos de 31 a 33 e de 34 a 35, domingo, dia 18 de maio. Veja, o evangelho de hoje, nosso Senhor, ele está nos dando o mandamento do amor. O ponto central da nossa meditação de hoje é a respeito do mandamento do amor. Jesus está dizendo: eu vos dou um novo mandamento. Por que novo? Porque a grande novidade do cristianismo é, sem dúvida alguma, a caridade, o amor. O amor que se estende para além daqueles que nos amam de volta. Jesus diz: se vocês amais aqueles que vos amam também, que recompensa vocês terão? Os pagãos fazem isso. Então o Senhor nos convida a amarmos inclusive os nossos inimigos, a amarmos inclusive aqueles que nos dão problemas, aqueles que nos importunam, aqueles que nos causam problemas. E olhando para esse mandamento de Jesus, pode parecer que seja um mandamento até fácil de se cumprir, mas eu digo para vocês, aqui está o mandamento mais difícil. Porque a santidade, ela é o crescimento das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E a rainha, a mãe de todas as virtudes, sem dúvida alguma, é a caridade. Então, quando nós crescemos no amor, nós estamos crescendo em santidade. Então, a medida da santidade, ela é a medida do amor. A medida da santidade é a medida do amor. Quando nós conseguimos ver que as virtudes estão crescendo, e como nos ensina Santo Tomás de Aquino, as virtudes, elas crescem todas de uma vez, né? Se você cresce no amor, você cresce na fé, você cresce na esperança. Se você cresce na esperança, você cresce na fé e você cresce no amor. Então as virtudes, elas vão puxando, né? Elas vão subindo juntas, nós vamos crescendo. E claro, a maior de todas, que São Paulo diz isso, é a caridade. São Paulo diz que por ora nós vemos as coisas confusas, como num espelho, mas depois nós veremos tal como ele é. Então lá nós não precisaremos nem de fé e nem de esperança. Mas a caridade, essa permanecerá para a vida eterna. E, segundo Santo Tomás de Aquino, e a igreja nos ensina que a caridade, inclusive no céu, ela também poderá crescer ainda mais. Então a caridade é a rainha das virtudes. E Jesus hoje está dizendo: eu dou para vocês um novo mandamento. Ora, um mandamento que não é possível nós cumprirmos esse mandamento, né, de uma maneira carnal ou de uma maneira que não seja no Espírito Santo, que não seja de maneira sobrenatural. Veja, irmãos, amar e amar aqueles que nos dão problemas é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Não é algo natural. Então, Jesus aqui, ao nos dar o mandamento do amor, ele está descobrindo para cada um de nós aquilo que é o mais importante na nossa vida.
Mais importante, ele está nos revelando e ele está colocando para nós o segredo da vida sobrenatural. É a caridade. Agora, a caridade que, e nós não podemos esquecer que Jesus diz: eu vos dou um novo mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus está dizendo que nós temos que amar o outro com o amor dele. É um amor diferente. É amor caridade. É amor sobrenatural. Porque quando a gente olha para um doente, quando a gente olha para um pobre, quando a gente olha para um parente nosso que só vive dando trabalho para nós, quando nós olhamos para as dificuldades dessa vida, a tendência nossa é não amar. É uma tendência natural de não amar, irmãos. Mas nós só vamos conseguir amar se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se nós amarmos com o amor que não é nosso, com o amor de Jesus. Aí sim, aí nós vamos atingir o objetivo. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, ele diz que a santidade é amar Jesus. Então, nós amamos Jesus e com esse amor de Jesus, porque Jesus diz: se vocês não amar amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Ora, dando-nos a vida. Então, veja a importância do que o Senhor está nos pedindo. Nós precisamos amar as outras pessoas ao ponto de darmos a vida por essa pessoa. E veja, irmãos, por qualquer pessoa. Sim, por qualquer pessoa. E aqui me lembro de São Maximiliano Maria Kolbe, esse grande homem mariano que estava num campo de concentração e ele, vendo que um chefe de família ia ser executado naquela hora, ele se oferece para morrer no lugar daquele pai de família. Veja, aqui nós estamos falando da caridade perfeita. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Agora imagina São Maximiliano, que nem amigo desse homem era, mas se compadeceu desse homem porque era um pai de família e os filhos precisavam dele. Então, São Maximiliano Maria Kolbe, ele se oferece nesse campo de concentração para morrer no lugar daquele pai de família. Ele deu a vida dele literalmente para que o outro vivesse. Ora, aqui está um exemplo de um ato, e me desculpa dizer, esse ato de São Maximiliano Maria Kolbe é um ato sobrenatural, não é um ato natural. Não é. E isso aqui nos ajuda, irmãos, porque quando somos convocados pelo Senhor a amar com o amor de Jesus, então nós precisamos desse amor para amar de volta os nossos irmãos. Porque vamos nos deparar com situações e com realidades que nós vamos falar assim: eu não dou conta de amar esse daí. Eu não dou conta de amar essa situação. Eu não dou conta de amar esse daqui nessa realidade. E é aí que nós precisamos do amor de Jesus. É aí que nós precisamos sair de um ato meramente humano e irmos para um ato sobrenatural. Então vamos pedir ao Senhor hoje que o Senhor nos dê a graça, para amar como Ele amou, amar com o amor de Jesus, que a gente possa verdadeiramente amar de maneira sobrenatural. Mas só vamos amar de maneira sobrenatural recebendo de Jesus esse amor e amando de volta. Peçamos ao Senhor isso para que a gente possa corresponder. E cada vez que nós fizermos isso, nós vamos crescendo em santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.